Olá, amores. Então, hoje nós vamos falar sobre a poluição sonora. Às vezes a gente pensa tanto, né, de não jogar lixo no chão, né, e cuidar com os gases tóxicos, né, do carro, os outros poluentes. E às vezes a gente não se atenta para a poluição sonora. Sabia que também é muito perigo a poluição sonora? Vocês sabiam que o nosso ouvido, ele tem uma capacidade de audição, né, de ouvir de 70 a 80 decibéis. É assim que se marca. Depois, quando vocês forem maiores, vocês vão entender essas coisas. Mas sabe, tem lugares que tem tanto barulho, às vezes você vai numa festa, um baile que seja, e é tanto barulho, e isso repetidamente, né, acaba rompendo o nosso tímpano. E isso é muito perigoso, sabia? Nós devemos ter cuidado para não ficar em lugares que tenham muito barulho. Outra coisa é o fone de ouvido. A gente não pode pegar o fone de ouvido e botar no último volume. A gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, é, eu vou ver aqui para vocês, eu anotei aqui, a quantidade de decibéis de coisas que a gente tem contato. Por exemplo, a buzina do carro, ela pode ir até a 105 decibéis. Olha, o fone de ouvido pode ir até 110. Lembra que eu falei que o máximo do nosso ouvido é 80? O choro forte de um bebê pode ir até 60. Ainda bem, né? Porque o choro do bebê não chega a passar o limite, mas irrita às vezes, né? O bebê chorando, chorando, chorando. Você tem bebê pequeno aí? Pois é, né? O latido forte de cachorro, de 70 a 80. Às vezes o cachorro fica latindo, 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 né? Tem que procurar ver o porquê que ele está latindo para ele parar de latir, porque isso também não é legal. A britadeira, sabe aquelas máquinas que ficam na rua? Elas têm até 110. Por isso que as pessoas que trabalham com esses instrumentos, né, com essas ferramentas, elas precisam colocar um protetor auricular para não é, romper o tímpano. Uma banda de rock, ela também pode ter 110. Já pensou aquelas crianças lá, aqueles jovens gritando lá? Não é legal, né? Tem que tomar cuidado. Outra coisa, nós devemos entender que o nosso direito, ele termina quando começa o direito do outro. E às vezes a gente está em casa e a gente quer botar uma música lá nas alturas. Só que isso não é legal. Por quê? O nosso vizinho pode não gostar daquela música. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. E para a atividade de hoje, eu trouxe para vocês, aqui ó, é um telefone, eu usava isso quando eu era criança, eu fiz e junto com a minha irmã, nós testamos para ver. E esse telefone é bem legal, porque treina o falar baixinho. Aqui, por um acaso, é de requeijão, tá? Eu até trouxe um outro copinho que também dá para fazer, que é o de iogurte. Esses copinhos eu pegava lá na escola, na época que estava em aula, né? Na outra escola que eu trabalhei antes. E aí, toda vez que tinha, eu falava, tia, guarda para mim, porque sempre dá para a gente usar, né? Então, esse daqui, eu peguei o pote de requeijão, eu furei aqui embaixo dos dois, tá? E peguei um barbante. E esse barbante, ele deve ter, ó, eu acho que deve ser uns 2 metros, 4 metros, não sei. Mas isso não tem importância, porque o ideal é que você fique um tanto distante da pessoa que vai brincar com você. E aí, quando você vai falar, você tem que falar assim, ó, bem lá dentro. Por quê? E bem baixinho. O som da sua boca, ele tem que entrar. Você tapa aqui assim, porque tem que entrar só aqui dentro. Sua boca tem que ficar aqui dentro, total. E aí, a pessoa lá do outro lado, né? Ela vai escutar, porque o som vai passar pelo barbante. Não é bem legal isso?
Eu achei o máximo. Ontem eu fiz com a minha irmã e ela ouviu direitinho o que eu tinha falado. Não é legal? Então, a atividade de hoje é para vocês fazerem esse telefone sem fio. Mas tem mais uma atividade que eu quero. Eu quero que vocês façam um convite. Aham. Vocês podem pedir ajuda de um adulto, mas eu quero que vocês façam um convite, convidando toda a sua família para cuidar do meio ambiente. Vocês podem fazer assim: convidamos que todos desenvolvam ações que possam ajudar-nos a cuidar do nosso meio ambiente. As palavras vocês inventam lá, mas é um convite para que todos cuidem do meio ambiente amanhã. Vocês podem, de repente, fazer alguma coisa especial. Se você tiver, se você morar num lugar que tenha um quintal, que tal fazer um piquenique no quintal? Se tiver uma árvore, embaixo da árvore, bem pertinho da natureza. Olha que legal. Você vai inventar um convite qualquer aí. E aí depois, quando a gente voltar, eu quero ver todas essas atividades que eu estou passando para vocês, hein? Legal? Olha aqui, ó. Amo vocês. Vocês são especiais.